paz do Senhor, amados irmãos. O Senhor Jesus manda dizer para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou levando a mensagem do Senhor só para servos de Deus, e sim também para ímpio. Saiba, amado ímpio, que você é importante para o nosso Senhor Jesus. Reconheça que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Na lição passada, eu dei um estudo no capítulo 13 de Gênesis, onde eu falei que Abraão e Ló separam-se e o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Abraão se separou de Ló porque houve uma contenda entre Abraão, houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló é sobrinho de Abraão e Abraão tio de Ló. E houve essa contenda entre os pastores de Ló e Abraão. E ali Ló disse, olha Ló, se você... Ali disse Abraão para Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você, Ló, for para a esquerda, eu irei para a direita, no capítulo 13. E também fala sobre o Senhor promete, e ali houve a separação de Ló e Abraão. Não houve contenda entre Ló e Abraão, e sim com seus pastores, diz a palavra do Senhor. Ali houve a divisão de Ló e Abraão, porque tanto Ló como Abraão eram muito ricos, bem-sucedidos na vida, tinham vários rebanhos, gados e muitas tendas, porque o seu povo era muito grande. E o Senhor também, lá adiante, o Senhor promete a terra de Canaã para Abraão, diz a palavra do Senhor. E Deus disse para Abraão, levanta-te e percorre a essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, diz a palavra do Senhor, e Abraão foi, e disse o Senhor, e levantou ali um altar, Abraão, a agradecer a Deus por tudo que Deus fez por ele. Diz a palavra do Senhor, prometeu a Abraão que ele daria muitas terras, nações para Abraão, e foi que aconteceu. E Ló ficou diz a palavra do Senhor, em Sodoma. Ali ele expandiu ali a sua jornada de fé, porque também ele era um homem de Deus, e Abraão seguiu, diz a palavra do Senhor. E aquilo que Deus prometeu a Abraão, que ele ia à terra de Canaã, e ali Abraão ficou, e ali também cresceu Abraão também em muitas riquezas, e assim como Ló ficou em Sodoma, em Gomorra também, e ali também reinou ali, e muitas posses, riqueza, herança também Ló teve. E agora hoje eu vou falar no capítulo 14 de Gênesis, capítulo 14, e diz a palavra do Senhor que eu digo para você, venha se lembrar, Deus me usou para me falar sobre os 5 primeiros livros escritos por Moisés, chamado Pentateuco, ou então a Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, onde Deus usou a Moisés para escrever, diz a palavra do Senhor, que é de Gênesis a Deuteronômio, diz a palavra do Senhor. E esses 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamado a Torá, Pentateuco ou a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a palavra de Deus, ela é certa em dizer aquilo que Deus ordena um servo, como ele me ordenou a falar de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros de Gênesis escrito por Moisés. Eu vou falar, eu digo, Senhor, eu sou teu instrumento, então me usa na sabedoria e no conhecimento da tua palavra, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade. E eu li o capítulo 3, como eu acabei de dizer, Abraão e Ló separam-se, e o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, isso no capítulo 13. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, Gênesis 14, que diz no 14, guerra de 4 reis contra 5. E Ló é levado cativo, e Melquisedeque, ou então Melquisede, como muitos dizem, mas aqui a palavra diz Melquisedeque abençoa Abraão, ou muitos pregadores dizem Melquisede. Um dos dois é também o mesmo rei, mas só muda os nomes. E aqui também Melquisedeque abençoa Abraão nesse capítulo 14. E Ló é levado cativo, e houve a contenda entre, diz a palavra do Senhor, de 5 reis
contra 4, nesse capítulo 14 que eu vou falar. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, ele usa quem quer e na hora que ele quer. Então ele me usou para falar da sua palavra. Eu digo, então me use, Senhor, que eu sou a tua serva. E aqui eu vou ler Gênesis capítulo 14, diz assim: quando sucedeu naquele tempo que Arrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Alassá, Kedoriaomé, rei de Alã, e Tidal, rei de Gion. Aqui eu vou falar os 5 reis, que era a briga de 5 reis, de 4 reis contra 5, diz a palavra do Senhor, continuando. Fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Bissá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Zebuim, e contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bassá, que está em Zoar, diz a palavra do Senhor. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, diz a palavra do Senhor. 12 anos serviram a Kedoloami, porém no 13º rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer, os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Aterote. Diz a palavra do Senhor, esses refaíns, que diz a palavra do Senhor, aqui que eu acabei de ler aqui, eu vou explicar um pouco, que eu cheguei aqui em Refaíns, e vou explicar um pouco. Diz a palavra do Senhor, esses refaíns, a Bíblia fala em Gênesis, diz a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo do 2 ao 4, fala que esses refaíns viviam na cidade de Gate, diz a palavra do Senhor. Eles nasceram lá e viveram lá, diz a palavra do Senhor. E também os nefelins, diz a palavra do Senhor. Esses nefelins, diz a palavra do Senhor, significa nefelim, significa queda. Por quê? Porque Deus usou homens valentes para destruir, para matar eles, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que muitos estudos falam aí que esse tanto refaíns como esses nefilins, dizem muitos estudos aí que foram os anjos caídos do céu, onde se rebelaram contra Lúcifer, se rebelou contra Deus, e ali foram expulsos do céu, diz a palavra do Senhor. Miguel e seus anjos expulsaram eles do céu, e uma terça parte daqueles anjos foram jogados à terra. E diz a palavra do Senhor, esses anjos, essa terça parte, junto com Lúcifer, que foi jogado à terra, esses anjos aí, diz estudos aí, que eles tiveram esses gigantes aí, eles tiveram mulheres humanas, diz a palavra do Senhor. E ali houve aquela guerra nos céus, os anjos caídos foram jogados para a terra junto com Lúcifer, e dizem muitos estudos que esses anjos caídos, eles tiveram intimidade de homem com mulheres, que eles eram anjos, tiveram intimidade com mulheres humanas. E diz muitos estudos aí, também fala aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 2 a 4, fala que eles tiveram intimidade, possuíram mulheres humanas, e ali houve aí esse intermédio dos anjos com as mulheres humanas, aonde nasceram homens gigantes, diz a palavra do Senhor, homens monstruosos, que eles eram muito feios, né, monstruosos, homens gigantes, que um desses gigantes aí, que era diz a palavra do Senhor, Golias, onde Davi o derrotou, e também logo jovem, e mais adiante Davi também derrotou mais o outro gigante também. E diz muitos estudos que foi esses anjos caídos, onde eles tiveram intimidade com as mulheres humanas, aonde nasceu esse gigante aí, que eu acabei de dizer, que é esse Refaíns, e
esse Nefilins, diz muitos estudos, mas a palavra de Deus fala sobre esse gigante mesmo, que é em Gênesis capítulo 6, versículo do 2 ao 4. Fala porque o mundo estava em corrupção e ali o Senhor desistiu ali, teve uma grande decepção de ter criado o ser humano, e muitos estudos dizem que esse Refilins e esse Nefilins aí foram destruídos, foram mortos num dilúvio, né? E a palavra de Deus fala mesmo desse gigante. Eu mostro dentro da palavra de Deus para você, que se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 2 a 4. Se você quer ler esse capítulo todo de Gênesis 6, do 1 até finalizar, você vai ver que está na palavra de Deus, mas muitos estudos falam que eles tiveram mulheres humanas, da onde veio esses gigantes aí, homens muito grandes, muitos tinham de 4 metros de altura, né? E diz a palavra do Senhor que realmente houve esse gigante aí, eu acabei de falar. E a palavra de Deus nos fala sobre esse Refaíns, também foram destruídos também, como eu acabei de dizer aqui no 14:5. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, diz a palavra do Senhor. Está na palavra de Deus. Se você querer, diaconisa, onde é que está? Está em Gênesis capítulo 6, que você querer ver todo o capítulo, leia. Mas eu dei apenas um versículo, Gênesis capítulo 6, versículo do 2 ao 4. Leia o 2, 3 e o 4. Diz a palavra de Deus em Gênesis, e diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, né, mostra dentro da palavra, e houve esses Refaíns, e eles foram destruídos, como eu acabei de ler aqui, e eles feriram aos Refaíns em Asterote. Então houve esses homens gigantes, como eu acabei de explicar. Continuando, Canaim e aos Zuzins em An, e aos Emis em Savé, Queriate. Vou ler mais aqui adiante, que são muitos reis que foram a guerra desses 4 reis contra 5. Continuando aqui, eu vou para o 8. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zebuim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram, levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elã, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Alassá, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços, de betumes. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram para... Alguns caíram neles. Aonde? Nesses poços. Porque tanto o rei de Sodoma como o rei de Sodoma como o rei de Gomorra estavam fugindo ali daqueles 5 reis, não queriam morrer. Então eles correram, e diz aqui a palavra do Senhor, eles caíram nesses poços, alguns deles, e muitos deles aí fugiram para fugir da morte, para fugir daqueles reis que estavam perseguindo, diz a palavra do Senhor. Fugiram, alguns caíram neles, e o restante fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ali diz a palavra do Senhor que aqueles reis, onde houve a briga, né, desses 5 reis, desses 4 reis contra 5, houve essa briga. Muitos fugiram, uns caíram num poço, e ali diz ali que aqueles reis ali que estavam ganhando a batalha entraram em Sodoma, entraram em Gomorra e pegaram ali tudo que tinha de riqueza ali, as pessoas ali, inclusive diz a palavra do Senhor que Ló vivia lá. E eu vou ler mais aqui adiante, levaram Ló, todas as mulheres, todos os bens de Ló, e ali levaram Jó cativo, diz a palavra do Senhor que eu vou ler. Então diz a palavra do Senhor, essa guerra de 4 reis contra 5, e ali realmente houve mesmo, porque está na palavra. Continuando, Ló é levado cativo.
Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Ou como eu acabei de dizer, pegaram Ló e levaram o prisioneiro Ló e todos os seus bens, as mulheres e todos os bens de Ló, e levaram cativo, diz a palavra do Senhor, continuando. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalhares de Maré, o amorreu, irmão de Escol, de Ané, os que eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nas cidades, em sua casa, e os perseguiram até Dan. Diz a palavra do Senhor que um daqueles homens ali escapou e levou a notícia ali para Abrão. Olha, Abrão, o seu sobrinho ali, Ló, estava ali naquela cidade ali em Sodoma, e diz a palavra do Senhor, ali eles pegaram Ló, levaram Ló com todos os seus bens, levaram ele cativo e levaram ele prisioneiro e todos os seus bens. E diz a palavra do Senhor que ali Abrão tomou os seus homens mais valentes, né? Diz a palavra do Senhor, guerreiro, e foram à luta ali para lutar, guerrear, para poder tirar dali da mão daqueles homens ali, daqueles reis ali, Ló, que estava cativo, prisioneiro, e ali também todas as mulheres e todos os bens de Ló. E diz a palavra do Senhor que Abrão ganhou essa guerra, e diz a palavra do Senhor que ele pegou Ló de volta, todos os seus bens, todas as mulheres que foram levadas cativo e tiraram dali onde Ló estava prisioneiro, diz a palavra do Senhor, continuando. E repartindo contra eles de noite, isso foi Abrão. E repartindo contra eles de noite, e os seus homens, feriu-se e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e os povos. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaome e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale dos reis. E diz a palavra do Senhor que ali Abrão tomou todos os bens de Ló, todas as mulheres, todos os bens, tomou a Ló e tirou Ló dali, diz a palavra do Senhor. E logo após, o rei de Sodoma veio até Ló e veio até Abrão e disse para Abrão, sai-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale dos reis. E ali diz a palavra do Senhor que aquele rei ali de Sodoma foi ao encontro de Ló, de Abrão, mas Abrão era um homem usado por Deus. Abrão, ele nunca se vendia por riqueza. Abrão, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ali aquele rei ali foi até ele para negociar com Abrão ali, mas diz a palavra do Senhor, mais adiante Abrão não aceitou ali aquele dinheiro, aquela riqueza, porque aquele rei disse, não, me dá, leva os homens, eu quero, ou então eu vou querer eu quero os homens, e você pode ficar com as riquezas, Abrão. Mais adiante eu vou falar, continuando. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Rei Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ali aquele rei Melquisedeque disse para Abrão, bendito seja tu, Abraão, seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ali aquele rei Melquisedeque falou para Abrão, mas ele falando isso aí para Abrão, mas mais adiante algo ele queria de Abrão, mas Abrão ele era um homem sábio, conhecedor da palavra, e não deixava que os bens terrenos viessem ele engrandecer. Continuando. E disse ali aquele rei, né?
E de tudo lhe dou, Abrão, o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Olha como eu acabei de dizer. Ali aquele rei ali de Sodoma disse: dá-me as pessoas e pode ficar, Abrão, com a riqueza. E olha que Abrão disse. Mas Abrão lhe respondeu, levantando a mão o Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E olha o que Abrão disse: e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga, eu enriqueci Abrão. Olha como Abrão, ele era um homem conhecedor da palavra, que não se deixava enganar pelas coisas terrenas, pelos bens terrenos. Quantas pessoas são gananciosas, se deixam levar pelas ganâncias das riquezas, mas Abrão disse, eu não quero nada que é teu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga, eu enriqueci Abrão. Abrão, ele agiu com sabedoria ali, o inimigo ali querendo envergonhar. Quem sabe mais adiante ele não podia dizer, não, Abrão, como Abrão disse, tu é rico porque eu que te dei a riqueza. E como ele disse aqui, para que você não venha dizer, eu enriqueci Abrão. Essa sabedoria nós devemos ter, amado irmão, amada irmã. Não deixar que as ganâncias terrenas venham lhe afastar da presença de Deus. Continuando. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que todos os homens, Ané, Ecol e Maré, que foram comigo, esses que tornem o seu grilhão. Tomem o seu grilhão. E diz a palavra do Senhor que Abrão, ele não aceitou a ganância, ele não aceitou as riquezas, ele só queria tirar ali, que aqueles reis ali levaram ali Ló em cativo, todos os seus bens, a sua riqueza, e Abrão pegou os seus homens mais valentes, tirou Ló, suas mulheres, sua riqueza dali, aonde aqueles reis ali levou, mas o rei de Sodoma, querendo enganar Abrão, não me dê só os rapazes, tu pode ficar com a riqueza. E ali Abrão, ali usado por Deus, não, eu não quero nada que é teu, para que você mais adiante não venha dizer, eu enriqueci Abrão. Então nesse momento eu deixo essa palavra para você. O nosso Senhor Jesus, ele é um Deus poderoso, que ele pode todas as coisas. O nosso Senhor Deus, ele é um Deus tremendo, que pode todas as coisas. E nesse momento eu digo para você, faça como Abrão fez com o rei de Sodoma. Eu não quero nada que é teu, para que você não venha dizer, eu enriqueci Abrão. Ele agiu, Abrão, com sabedoria, ele só queria libertar Ló, aonde os reis levaram. E a próxima lição vai ser Gênesis capítulo 15, que diz assim, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. E também nesse 15 diz, o Senhor entra em aliança com Abrão. E mais adiante ali no capítulo, eu creio que no capítulo 17, aonde Deus vai mudar o nome de Abrão para Abrão, de Saraí para Sara. Depois do nascimento de Ismael, aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. E a próxima lição vai ser Gênesis capítulo 15. Deus anima Abrão e lhe promete um filho, e o Senhor entra em aliança com Abrão. E eu digo nesta noite para você, não deixe que as ganâncias, que a riqueza venha lhe afastar de Jesus. Não deixe que o mundo venha lhe afastar de Jesus. Você, irmã Elizabeth, a gente não pode ser bem sucedido sim, mas eu estou falando que para você seguir o exemplo de Abrão, ele não quis ali aquelas riquezas ali que o rei de Sodoma queria dar para ele. Ele disse, eu não quero nada que é teu, eu quero só meus 3 rapazes que estão aí com você, e eu não quero riqueza para que você venha dizer, eu enriqueci Abrão. Então, amado irmão, a nossa maior riqueza é estar na presença do Senhor. Claro que nós queremos gozar do melhor dessa terra, sim. Quem não quer ter o melhor da terra? Todos nós queremos. Mas nesse momento eu digo para você que você venha seguir a Jesus, porque Jesus, ele é o único que tem que aparecer nesse canal, porque esse canal é de Jesus. A paz do Senhor.